Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre jejum? Deus tem nos convocado para um tempo de jejum, iniciando o ano de 2021 com 40 dias de jejum e oração. E eu sei que é a vontade de Deus para a nossa geração. A nossa geração precisa buscar a face do Senhor, precisa se aproximar de Deus, precisa se entregar ao Senhor sem reservas. E o jejum é uma arma fundamental para a gente se relacionar com o Senhor, nos tornarmos mais íntimos ainda dEle e principalmente nos tornarmos mais sensíveis à voz do Senhor. E eu tenho lido um livro que ele tem falado muito ao meu coração. Quero indicar para você essa leitura, Crescendo em Oração. É um livro muito bom, muito especial, que tem falado muito sobre oração e jejum, né? E alguns trechos desse livro que eu selecionei aqui para a gente conversar um pouco, é justamente porque nós vamos viver esse tempo agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a igreja vai estar sendo convocada a entrar nesse propósito de jejum. E nós precisamos entender o que é viver esse jejum bíblico, o jejum que Jesus viveu, que Ele nos incentiva a viver, que os discípulos viveram, os apóstolos viveram, a igreja primitiva vivia. E por que não nós, na nossa geração hoje, não viveremos esse jejum? Então é interessante a gente falar que na nossa mente natural, talvez a gente argumente, né, contra o fato de termos que separar um tempo de jejum, um tempo de oração. Às vezes nós podemos questionar: por que orar? Por que jejuar? Né? Por que eu tenho que me abster de um alimento? Por que eu tenho que me abster de algo que eu gosto? Né? Mas essa é a maneira pela qual o poder de Deus é liberado mais eficazmente em nosso coração. Então, às vezes nós queremos desfrutar do poder de Deus. Nós queremos ver os sinais do Senhor, as maravilhas do Senhor. Mas o que nós temos feito para que isso aconteça? Se a gente for ver a biografia de muitos homens de Deus, avivalistas, homens que impactaram, mulheres que impactaram a sua geração, você pode ter certeza que a vida dessas pessoas era uma vida marcada por jejum e oração. E é por isso que o Senhor tem nos convocado para esse tempo. Existem princípios fundamentais no jejum que eu quero compartilhar com você, baseado nessa literatura, Crescendo em Oração. E o primeiro princípio é que o jejum ele é um convite. O jejum é um convite. Deus ele não exige que a gente jejue. Deus não impõe que a gente jejue, mas Ele recompensa aqueles que escolhem jejuar. Sabe onde está isso? Em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz assim: quando jejuares, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Há uma recompensa para aqueles que jejuam, para aqueles que oram, para aqueles que buscam a presença do Senhor. E isso inclui ter a nossa capacidade de discernir as coisas de Deus aumentada. Porque quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais a gente se torna sensível à voz do Senhor, à vontade do Senhor, aquilo que Deus quer para nós. Então a nossa capacidade de compreender as coisas de Deus é aumentada. Observe que Jesus ele não disse assim: se jejuares. Ele não disse: se jejuar, o Pai vos recompensará. Não, ele disse assim: quando você jejuar. Isso significa que isso deve acontecer quando você jejuar, né? Então ele nos dá uma palavra de direcionamento para a nossa vida espiritual. Para nós termos uma vida espiritual com êxito, com sucesso, é necessário nós termos uma vida de jejum e oração. Então, o jejum é para quem está com fome. Fome de quê? Fome da presença de Deus. Fome de fazer a vontade de Deus. Fome de trazer o reino de Deus. De experimentar mais de um relacionamento com o Senhor. O jejum é para essas pessoas. E eu quero te convidar também a entrar nesse propósito conosco. O jejum, ele é um convite. Esse é o primeiro princípio fundamental, ele é um convite. Em segundo lugar, o jejum é um paradoxo. Por quê? Porque quando a gente pensa em jejum,
A gente pensa assim, eu vou jejuar, eu vou me sentir fraco, eu vou passar mal, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar assim fragilizado, eu não vou me sentir bem. Isso é um paradoxo, por quê? Porque quando nós jejuamos, quando nós nos privamos de coisas que nos agradam, de um alimento, de um café da manhã, ou de algo que nos agrada, a gente está o quê? Alimentando o nosso espírito. A gente está o quê? Aumentando a nossa capacidade de se relacionar com o Senhor, de conhecer o coração de Deus, porque à medida que a gente experimenta a fraqueza da nossa carne, nós somos fortalecidos na nossa vida espiritual. Por isso o paradoxo. À medida que eu experimento a fraqueza na minha carne, à medida que eu estou enfraquecendo a minha carne, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou me tornando ainda mais íntima do Senhor, mais próxima do Senhor. Por isso que o jejum é um paradoxo. Você está fragilizando a sua carne, mas você está aumentando cada vez mais a tua intimidade com Deus. Você está aumentando cada vez mais a tua capacidade de se relacionar com o Senhor e de entender o que Deus quer para a tua vida, de entender o propósito do Senhor para a tua vida. O terceiro princípio é que o jejum, ele é uma graça. Jejum é graça. A gente não consegue jejuar por nós mesmos. A gente não tem essa força para jejuar, mas é pela graça do Senhor que nós jejuamos. É a graça do Senhor que nos capacita a jejuar. Porque, afinal, o que é a graça de Deus? A graça não tem só a ver com o perdão de pecados, mas a graça tem a ver com a capacitação vinda do alto, vinda do Senhor, para a gente realizar coisas que pela nossa própria capacidade nós não teríamos condições de fazer. Mas a graça do Senhor ela nos capacita. Pela nossa própria condição, a gente não jejua. Pela nossa própria força, a gente não jejua. Mas pela graça de Deus, que nos capacita, nós temos condição de jejuar. Então, sempre que Deus nos pede para fazer algo, Ele nos dá capacidade para executarmos aquilo que Ele nos pediu. Então, não tenha medo de jejuar. Não fique com medo de jejuar. O nosso corpo, ele foi criado para funcionar melhor com o jejum. Existem benefícios no jejum. Se você for parar para pesquisar um pouco, você pode até abrir a internet e pesquisar quais os benefícios de jejum. Quais os benefícios que eu tenho de jejuar? E você vai ver tanta coisa relacionada aos benefícios do jejum. Inclusive que o nosso corpo ele é purificado. O nosso corpo é purificado quando nós jejuamos. Então são inúmeros benefícios do jejum. Por isso eu recomendo a você. Entre nesse propósito de jejum. Não espere. Entre nesse propósito. É a voz do Espírito que está clamando, que está conclamando os filhos de Deus a se manifestarem em jejum, a se levantarem em jejum e oração. O quarto princípio, o jejum é uma expressão de humildade. Davi falou sobre o jejum. Ele ensinou a jejuar e ele disse que o jejum era uma forma de humilhar-se diante de Deus em Salmos 35. Ele disse que o jejum era uma forma de se humilhar. Então, quando nós jejuamos, o nosso corpo ele se cansa realmente. O nosso corpo se fragiliza. Às vezes a nossa mente fica confusa, às vezes a gente não consegue realizar bem uma atividade, às vezes a gente fica meio devagar. Mas o nosso interior, o nosso espírito, ele está sendo fortalecido. Jejuar nos humilha e foi assim que Deus planejou. A Bíblia descreve o jejum como humilhação ou aflição. Está em Isaías capítulo 58. Jejum é angústia. Jejum é aflição. Não é fácil. A gente tira um tempo de jejum, a gente sofre. Mas é porque a nossa carne está sendo enfraquecida, ela está sendo mortificada para que o nosso espírito tenha vida, para que o nosso espírito esteja alinhado com o Senhor, para que o nosso espírito esteja em intimidade com o Senhor, em concordância com as coisas de Deus. E a nossa carne é fragilizada. Então, jejum é humilhação, é quando a gente se rende aos pés do Senhor, é quando a gente diz assim, Senhor, eu preciso de Ti.
Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode operar. Então, querido, esses são alguns princípios do jejum que você deve entender antes de você jejuar. Eu quero te dizer também que o jejum, ele serve para você experimentar mais do poder de Deus na sua vida. Nós podemos jejuar por uma liberação maior do poder de Deus na nossa geração. Nós podemos jejuar e clamar para que o Senhor se manifeste de forma mais poderosa nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, na nossa família, na nossa casa. O jejum, ele serve para isso também, para uma liberação maior do poder de Deus sobre a nossa geração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, esse é um dos princípios do jejum fundamentais que a gente deve entender. O jejum também, ele nos dá direcionamento. Quantas vezes você está confuso e você não sabe que decisão tomar, o que fazer, para onde ir? Sabe qual é um caminho para você fazer? Jejuar e pedir direcionamento do Senhor, porque o Senhor vai te dar direcionamento. A palavra do Senhor nos fala que os apóstolos, lá na igreja primitiva, eles oravam e jejuavam para saber o destino que eles teriam que tomar, o caminho que eles deveriam ir. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, ele diz assim: enquanto serviam, adoravam e jejuavam. Olha só. Ao Senhor, e o Espírito Santo lhes ordenou: separai Barnabé e Saulo para uma missão. Olha só, após eles orarem e jejuarem, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo ordenou: separa Barnabé e Paulo para essa missão. Então nós vemos aqui que a primeira viagem missionária de Paulo foi resultado direto de oração e de jejum, uma busca pelo direcionamento do Senhor. Outro exemplo foi quando Paulo e sua equipe, eles oraram e jejuaram, pedindo o direcionamento do Senhor para selecionar e comissionar líderes, presbíteros para cuidar das igrejas. Sabe onde está essa referência? Em Atos capítulo 14, versículo 23, que diz assim: então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram. O Senhor direcionou a quem eles deveriam escolher após um período de jejum e oração. Então o jejum é para direcionamento também. O jejum é para te dar uma visão, é para ampliar a tua visão, é para fazer você ter discernimento para entender as coisas do Senhor. Então eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a começar o ano de 2021 jejuando, orando, buscando a presença do Senhor. Tudo isso dentro do seu limite. Você pode escolher o melhor tipo de jejum para você. Ou você pode se abster do café da manhã. Ou você pode se abster do seu almoço. Ou você pode escolher refeições ou alimentos que você queira se abster nesse período de 40 dias. Ou você pode fazer um jejum comendo só vegetais, frutas, verduras. Você pode escolher um tipo de jejum que melhor se adeque a você. Então, querido, eu vejo que cada um de nós podemos sim fazer jejum, sabe? Dentro da nossa capacidade, dos nossos próprios limites, nós podemos sim fazer jejum. E eu quero encorajar você a fazer isso. O Senhor está conclamando a sua igreja a esse tempo de jejum e oração. E nós iremos começar no dia 1º de janeiro de 2021, esse propósito de oração e jejum, para que o Senhor venha, para que o poder de Deus seja liberado sobre as nossas igrejas, sobre as nossas casas, sobre os nossos templos, as nossas reuniões. E grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra. E eu creio que 2021 será um ano poderoso na presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.